O manguezal é um ecossistema, berçário natural para peixes, aves e outras faunas associadas. Sua existência ocorre no encontro das águas. Durante todo o tempo, os rios e canais estão em movimento. As correntes marinhas entram com a água salgada, misturando com a água que desce das serras, rios e canais, produzindo a água salobra. Nos manguezais de Bertioga, há a predominância de 3 mangues: o mangue branco, mangue preto e mangue vermelho. Apesar dos nomes coloridos, são muito parecidos. Os mangues do manguezal vivem em um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho e estão sujeitos ao regime das marés. Esse aqui é o mangue branco e é uma das 3 espécies que a gente tem no manguezal aqui de Bertioga. Ele tem esse nome porque a coloração do caule dele é mais clara, então ele se chama mangue branco. Além disso, uma outra característica desse mangue é a coloração do pecíolo dele. Pecíolo é o cabinho que fica aqui na folha, então esse pecíolo dele é vermelho. Embora esse pecíolo tenha a cor vermelha, o nome dele é mangue branco. Então a gente não pode se confundir, porque também temos o mangue vermelho, mas a coloração a gente não encontra no pecíolo. Os mangues possuem folhas elípticas duras, com a consistência de couro, suculentas e dotadas de glândulas que eliminam o excesso de sal. A maioria das espécies tem troncos finos, casca cinzentada, sulcada, grossa e rígida. E aqui, galera, se vocês observarem, a gente consegue ver a raiz do mangue branco, que são esses palitinhos saindo para fora da lama, que diferente de quase qualquer raiz que a gente conhece, ela cresce para fora da terra, porque ela vem em busca de oxigênio, porque o solo do mangue é muito pobre em oxigênio. E devido a essa busca por oxigênio, o nome dessa raiz é pneumatóforo, que vem desse prefixo pneu, que tem a ver com ar, né? Igual a gente tem a pneumonia, os pneus dos carros. Então todo esse chão do manguezal aqui que a gente vê cheio desses palitinhos são as raízes pneumatóforas, que pode ser do mangue branco ou do mangue preto, que é o mesmo tipo de raiz. A lama ou lodo dos manguezais possui um cheiro característico por causa da grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. O solo, úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes. A sustentação do mangue vermelho é dada por essa estrutura aqui, que todo mundo chama de raiz escora, mas na verdade é um caule modificado, um tronco modificado, então é um tronco escora. E ele funciona justamente para isso, para a árvore conseguir se escorar e se sustentar na lama do manguezal, que é muito mole. Na riqueza biológica e única dos manguezais, funcionam verdadeiras maternidades da natureza, ou berçários naturais, tanto para as espécies do próprio manguezal, como para peixes, moluscos, crustáceos e outros animais que migram para os manguezais durante pelo menos uma fase do ciclo de sua vida. A ostra só consegue sobreviver quando ela se fixa em algum substrato duro. Só que no manguezal a lama é muito mole, então ela tem que se fixar nas raízes do mangue. Se não tivesse a raiz, a ostra não ia conseguir sobreviver aqui no manguezal. As raízes dos mangues funcionam como filtros. Sedimentos carreados pela água desde a serra enroscam e se prendem a elas, inclusive plásticos e resíduos nocivos da poluição, trazidos pelos rios em direção ao mar. Funcionam como uma espécie de peneira natural.
Fixar o solo é outro serviço ecossistêmico do manguezal. Suas raízes e caules escoras absorvem o impacto das ondas e do movimento das marés, estabilizando a linha da costa, protegendo da erosão pelo mar. Esse aqui, ele é o mangue vermelho. Ele é muito comum aqui no litoral brasileiro. Ele tem esse nome porque se você raspar um pouquinho da casca dele, a coloração dele por dentro é muito avermelhada. Essa coloração vem de uma substância que a árvore tem que ajuda ela a se proteger de algum animal que venha comer suas folhas, venha comer seu tronco, algum animal herbívoro. Uma vez eu conheci um pescador que ele me contou assim que essa substância vermelha do mangue vermelho era utilizada muito antigamente pelos caiçaras para atingir suas redes, para que a rede ficasse de uma cor mais escura, que os peixes não enxergassem e que eles conseguissem pescar nos canais de manguezal. O mangue vermelho, ele se reproduz como todas as outras plantas. Ele tem uma flor, que ela é polinizada, e ela vai dar um fruto. Mas depois o processo ele começa a ficar um pouco diferente. Então vocês podem ver aqui o fruto do mangue vermelho, e depois desse fruto ele começa a ter suas sementes germinadas e cresce essa estrutura aqui, ó, que normalmente quem mora no litoral chama de lápis de praia, caneta de praia, e que nada mais é do que uma mudinha de mangue vermelho que já se desenvolveu ligada à planta-mãe. As árvores de mangue são uma das únicas árvores que existem que tem esse tipo de reprodução, onde a mãe vai nutrir o seu filhotinho até que ele esteja pronto para estar forte e cair na natureza e se desenvolver. Essa estrutura aqui, ela é chamada de propágulo exatamente porque é o jeito que a planta de mangue conseguiu descobrir para se propagar. Então, quando essa mudinha de mangue, chamada de propágulo, cai da planta-mãe, ela pode ou se fixar no chão, se a maré estiver baixa, afundando na lama, e uma nova árvore já começa a se desenvolver, ou ela consegue sair boiando se a maré estiver muito alta, e depois se desenvolver em alguma outra região onde haja manguezais também. No ecossistema manguezal, ocorrem outras espécies da flora, como samambaias, bromélias, microalgas, algas, plantas aquáticas, gramíneas, entre outras. Essas plantinhas que a gente está vendo aqui, elas parecem gramas normais, daquelas que a gente vê em qualquer lugar. Mas na verdade são algumas gramas muito específicas que elas também conseguem crescer nos lugares que a maré sobe e desce. Então elas têm a capacidade de lidar, né, com esse momento de inundação e com essa água bastante salgada. Normalmente a gente chama esse ambiente aqui de marisma. E em lugares mais frios ao redor do mundo, elas dominam esse lugar onde o rio está se encontrando com o mar. Mas aqui nos ambientes mais quentes, como no Brasil, esse ambiente ele é dominado pelos manguezais, então ela acaba ocupando só alguns pequenos espaços onde os manguezais não estão conseguindo crescer. O mangue preto é uma outra espécie de árvore de mangue que a gente encontra aqui na nossa região e ele tem esse nome devido ao seu tronco, com uma coloração muito característica, que é escura. Ele é uma árvore de porte maior, ele também apresenta essas raízes diferenciadas que são pneumatóforos, raízes aéreas igual do mangue branco, e além disso ele possui florzinhas bem pequenas e com um cheiro muito doce, que vão atrair as abelhas bem pequenininhas também, que costumam ser as abelhas nativas, as abelhas indígenas, para fazer a polinização dessas flores. Bertioga conta com 87,2 km² de área ciliar, incluindo os manguezais, preservadas. E somente 1,2 km² desse total sofrem com a ação do homem. Nossa preservação é de 98%.
Mas, infelizmente, a realidade no Brasil é outra. E apesar de serem protegidos por lei, os manguezais estão ameaçados, e com eles a vida marinha e a natureza. No Brasil, os manguezais são aterrados para a construção de portos, hotéis, marinas ou simplesmente são transformados em depósitos de lixo e esgoto. Esperamos que a preservação dos magníficos manguezais de Bertioga, com sua rica fauna e flora, inspire o resto do Brasil na preservação desses santuários ecológicos.